Voltei, Mauro. É, Vamos agradecer ao Pai a oportunidade que nos oferece, agradecer a Jesus, de quem vamos falar hoje um pouco, agradecer aos nossos tutores espirituais, que muito nos ajudam nessa caminhada. Abramos então o coração em oração para iniciarmos o aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis esquecer quem somos nós, porque muito precisamos de focar os passos, de focar os sentimentos, as intenções e os ideais no caminho da evolução. Assim, agradecendo a direção espiritual e humana do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba e Chuto, agradecendo aos nossos tutores, nós damos por aberto o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Hoje, nós vamos falar especialmente de Jesus. O título do nosso tema hoje é Jesus Cristo e o planeta Terra, uma história de amor. Então, o que nós devemos pensar nesse título? Como devemos interpretar, né? Em primeira instância espiritual, literalmente descrucificarmos Jesus. Esqueçamos aquele Jesus que a história nos apresenta, todo dilacerado, cheio de espinhos na cabeça, porque isso, ao meu ver, é apenas um processo de intimidação, para que a gente obedeça quem sofreu por nós, né? Que é a conversa das religiões. Mas o Cristo, enquanto espírito puro, anjo, sabia de todo esse processo. Então, não devemos enxergar essa história, como é que eu digo, pelos olhos da carência, das dependências. Não. Quando temos consciência daquilo que buscamos, a dor e o sofrimento do caminho não importa ao espírito que está empreendendo essa evolução. Se nós, enquanto aprendizes de espiritismo, compreendemos essa postura, vai ficar muito mais fácil entender Jesus ativo, entender Jesus trabalhando, amando, fazendo tudo que está ao alcance, fazendo tudo que nós precisamos para a nossa evolução, né? Sem alterar o nosso livre-arbítrio, sem mudar nenhum detalhe, causando qualquer tipo de privilégio. Não. Esse não é o Cristo que a gente conhece, né? Então, o Jesus que nós vamos ver hoje
é aquele que dividiu a história da humanidade em duas eras, em dois tempos históricos. Antes de Cristo, depois do Cristo. Porque antes de Cristo, o nosso mundão era primitivo. O nível da nossa ignorância era o mais alto que possamos imaginar. E quando ele aqui encarna, ele estabelece essa divisória. E por quê? Conjugou, viveu e teve a postura mais linda e corajosa de amor ao próximo. Então, esse é o Cristo libertador, o Cristo que nos ensina, ama ao próximo como a ti mesmo. Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho com eles. O que significa isso? Resolver as pendências e querelas e problemas e equações das nossas reencarnações. Para quando voltarmos, né, não venhamos a encontrar espíritos ainda querendo nos trucidar, querendo nos magoar, nos ferir, porque não soubemos utilizar o perdão que o próprio Cristo nos colocou. Perdoa não só uma vez, mas 70 vezes 7 vezes, a fim de que consigamos reconciliar com os nossos inimigos, né? E então, durante muito tempo, os líderes religiosos, os herdeiros do cristianismo, né, viveram especulando, pesquisando, procurando saber quem era Jesus, né? Por que Jesus chega na Terra sabendo de tudo que ele apresentou, sem ter frequentado escolas, né? Então, era uma personalidade que marcava a sociedade humana com o seu modo de ser, com o seu modo de agir, né? E dentro da narrativa espírita, nós vamos encontrar a procedência do Cristo, né? E a sua relação com o Criador, mas se diz, e a sua ascendência espiritual sobre o planeta Terra. Por isso que o título é Jesus Cristo e o Planeta Terra, uma história de amor, né? Dentro desse prisma, ao nos apoiarmos nesse prisma de raciocínio, de entendimento histórico da presença do Cristo, né? Nós vamos entender por que é que ele decidiu mergulhar numa encarnação terrestre para desenvolver os seus planos para o futuro dos habitantes da Terra. Essa história está contada no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel ditou a Chico Xavier, né? Então, a história nos apresenta um Cristo, né? Andaram falando até que o Cristo chicoteou o pessoal que estava vendendo santinho. Então, o amor não tem, em momento nenhum, atitudes de violência. O máximo que deve ter acontecido naquela circunstância foi uma chamada de atenção. Filhos, aqui é um templo em que vocês consagram a fé.
há um entendimento da vida. Não há necessidade de negociatas de nenhum tipo. Isso conspurca, isso fere a identidade religiosa do tempo. O máximo que deve ter acontecido foi isso, entendeu? Porque o Cristo, segundo a concepção espírita, né, é filho de Deus como nós mesmos. Porque Deus não criou uma criatura à parte. Essa história de primogênito, o filho primogênito de Deus, como se ele fosse o primeiro filho. E isso nos leva a entender que a humanidade nossa é única no mundo, o que não é verdade. Então, Jesus não é o primogênito. Em se tratando, em se raciocinando, em pensando sobre o universo, imortalidade, eternidade, Jesus não é primogênito, como colocou algumas, como se diz? Alguns vieses religiosos. Jesus é um espírito que atingiu a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence apenas a Deus, né? E a diferença dele para nós é imensa, é muito grande, está numa razão entre o Sol e um toco de vela, vamos colocar assim, né? Em face da grandeza, da perfeição, né? Do conhecimento que Jesus apresentou aqui, né? Porque hoje, se nós analisarmos, por exemplo, quando Cristo deu sabor de vinho à água, de verdade o Cristo não transformou a água em vinho, ele deu sabor de vinho à água. Como é que ele fez isso? Com a força do pensamento, mas com o conhecimento da estrutura molecular da água. Então, ele altera a disposição molecular, trazendo à água esse sabor de vinho. Hoje nós sabemos que temos como se diz, a água definida cientificamente como H2O. H é hidrogênio, 2 Os. Colocamos mais uma molécula de hidrogênio, teremos 2 hidrogênio, 2 oxigênio. Isso significa acetona, ou seja, um líquido corrosivo. Então, aí a gente já começa a enxergar a inteligência, o conhecimento de Jesus. Então, aquela história que foi passada para nós, de que ele pegou terra e cuspiu, na verdade, esse cuspe não é o cuspe que sai da boca. Na verdade, é uma como é que eu coloco isso? Não é emanação, é uma projeção de ectoplasma que ele coloca sobre essa terra. Então não é cuspe. Por isso, curou os olhos da criatura. Porque tinha ali ectoplasma crístico, tirado da sua aura perispiritual. Então, é diferente esse Cristo que a doutrina espírita nos apresenta em termos da sua capacidade. Entendemos? Em termos da sua capacidade, do seu conhecimento. Sabe? Então, hoje nós sabemos que o Cristo sabe de nós o nome e endereço, a identidade espiritual de cada um de nós. Em todas as vidas,
não é, ah, o Zezinho está lá embaixo na terra e ele não está fazendo o que era para fazer. O Pedrinho também está e já está começando a reagir. Ele sabe das nossas necessidades espirituais. Ele sabe das nossas capacidades espirituais. Então, por que isso? Porque criado por Deus, simples e insciente, ou seja, sem conhecimento, que atravessou longa fieira de encarnações pelos mundos materiais, num passado remotíssimo, num passado que provavelmente nós nem estávamos por aqui. Né? Então, quando a gente pensa no planeta Terra, ao tempo do Cristo, nós temos um planeta primitivo. Por que primitivo, Ademar? Porque a estrutura educacional, a estrutura de conhecimento, de postura espiritual, psicológica de cada um que aqui habitava, era ainda muito ignorante. Dada a condição que se deu, que a opção dada de escolher entre Barrabás e Jesus, escolheram Barrabás. E isso não é apenas, então, somente porque houve um complô do tempo de Salomão, do Sinédrio, de um monte de gente interessada em acabar com Jesus, porque ele, com as suas ideias, estava interferindo nas estruturas econômicas do planeta. Por que, Ademar? Porque ele disse: ama teu próximo como a si mesmo. Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. A caridade é uma lei da natureza. Então, a sociedade, como é que eu digo assim, da elite que comandava, que dirigia, que governava, não gostou de ter que engolir que somos todos iguais, que o direito é comum. Então, fizeram os planinhos, e infelizmente o nosso querido Iscariotes, porque também tinha uma como é que eu digo assim, uma tendência comercial muito grande, se deixou dominar pela argumentação que veio do Sinédrio e acabou servindo de, como é que se diz, acabou sendo culpabilizado ou culpado da morte do Cristo. Mas a ideia dos cariotas era simplesmente que o próprio Cristo fosse o governo, que o próprio Cristo trouxesse uma política de economia que atendesse à necessidade de todos. E não como ainda é hoje, né? Que nós sabemos que pouquíssimos porcentos da sociedade detém a riqueza. E o resto é trabalho e pobreza. Né? E o Cristo, né? nesse olhar que a doutrina espírita nos oferece, ele progride sofrendo todas as vicissitudes corpóreas e atinge, por mérito, o próprio auge da evolução. Sem privilégio. Tornou-se espírito puro, né? Dotado de todos os poderes, olha os poderes que o Pai nos confia. Dotado de todos os poderes que o amor e a sabedoria conferem ao ser. Então, o poder do Cristo é espiritual, é ético, é moral. O poder humano ainda é baseado
no dinheiro, é baseado na sua posição política, é baseado no seu conhecimento sobre leis. Só que tudo isso é transitório. E o poder do Cristo não, ele é simplesmente eterno. Porque, veja bem, Jesus faz parte dos anjos que colaboram com Deus na gestão do universo. Então, não é como é que se diz, alguma deficiência econômica na condução do petróleo, por exemplo, que apavora o universo. Aliás, em termos de universo, nada é apavorante, porque está tudo dentro de, como se diz, de controle espiritual, de espíritos superiores, entendeu? E o Cristo monitora a nossa evolução. Então, na medida que nós tomamos consciência de quem somos nós, como diz no Pai Nosso original, Pai, não deixe que esqueçamos quem somos nós. Isso é muito importante, porque nos faz entender, no conhecimento de nós mesmos, que ainda somos espíritos impuros, ignorantes, capazes de cometer atrocidades como nós estamos vendo nos dias de hoje. E Jesus não, já superou. Ele monitora a evolução da imensa família que povoa os mundos. Ele trabalha nessa estrutura de criação, de governo que Deus desenvolve para o universo, entendeu? Para a família que povoa os mundos, constelações e galáxias. Então, Jesus não é apenas um espírito que foi escolhido por Deus para vir aqui na Terra falar sobre o amor. Ele é muito mais do que isso. Ele está acima do conhecimento humano, muito acima. Qualquer tipo de comparação que a gente faça, tanto que essas comparações nossas, às vezes, não tem nem lógica. Tanto que é o filho primogênito do pai, não é o filho primogênito. Sabe? Ele é um filho comum como nós mesmos. A diferença é que ele trabalhou. A diferença é que ele não deu importância às vaidades e futilidades dos relacionamentos humanos, que o próprio aprendizado da gente aqui no planeta oferece. A criatura estuda engenharia, por exemplo, vai trabalhar numa empresa e dali a algum tempo ela é escolhida para ser o chefe. Pronto. Apertou o botãozinho do orgulho. A própria criatura faz isso, aperta o botão do orgulho. Aí já não começa. Quando estava lá misturado com o resto dos profissionais, conversava com todo mundo. Agora que foi elevado à condição de chefe, pronto, não conversa com mais ninguém. É aí que eu digo que apertou o botão do orgulho, né? Então, a comunidade laboral em que Jesus vive é a dos espíritos responsáveis pelo nosso sistema solar. Então, o conjunto de planetas que fazem parte da galáxia da Via Láctea, que nós chamamos de Via Láctea, porque parece, olhando, parece que derramaram leite, né?
E o Cristo faz parte dessa comunidade de trabalho. Não há nenhum privilégio. Nós entendemos, por exemplo, que ele teve que diminuir as suas vibrações. Ele está lá em cima, no mundo celeste. Lá em cima aqui é tudo força de expressão. No mundo celeste, trabalhando ao nível de universo. E aí Deus lhe dá a oportunidade de construir um planeta para viver espíritos recém-saídos da consciência coletiva e que precisam de um lugar para viver, para se desenvolver. E ele ainda recebe ainda o pessoal que chegou lá de capela, né? Então, o Cristo foi escolhido para presidir o desenvolvimento do planeta nascente, do nosso querido planeta Terra. Como dizem os poetas e músicos, o planeta Água, né? E nós conseguimos, inclusive, como é que eu falo? Poluir a água, né? Mas Jesus está aí, né? Agora, imagina a tarefa do Cristo para ser um filho escolhido por Deus para vir na Terra. Isso é muito pouco, gente. Não é essa a visão. O Cristo é um anjo de trabalho, de amor, de atitude, de postura, de criação. Então, imagina essa tarefa inimaginável. Não, nós não conseguimos imaginar, sabe? Porque ele veio concretizar um projeto de vida biológica, de povoamento e evolução. Porque é isso que o planeta nos oferece. A vida biológica de animais, de plantas, de minerais, de humanos, né? É um projeto concebido e concretizado por Jesus. Então, aquela nebulosa que Emmanuel nos fala em o livro A Caminho da Luz, né? Que Jesus recebe e trabalha tudo isso e transforma o planeta Terra num útero que vai servir para o desenvolvimento de espíritos primitivos, que somos nós. Claro que hoje nós já crescemos espiritualmente, já chegamos à condição de prova e expiação, né? Provavelmente, se a gente continuar trabalhando, estudando, amando ao próximo, nós vamos ao mundo de regeneração, né? Mas tudo é um processo de evolução. Então, a imagem deixada pela religião na história, ela não reflete a capacidade intrínseca, a capacidade espiritual, matemática, psicológica, como se diz, emocional do Cristo. Sabe? Então, nós não podemos, por exemplo, aceitar, que não há como aceitar isso, que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado pelo diabo. Para e pensa, quem com capacidade para influenciar Jesus? Então, é uma visão de retórica para tentar mostrar essa capacidade. Só que ela se tornou infantil diante do desenvolvimento da ciência. Entendemos?
E nós temos que compreender isso, porque Jesus está acima de tudo isso. Né? Então, o evangelista João, né, quando começa a escrever, a primeira coisa que ele diz: o mundo foi feito por intermédio dele. É por isso que lá atrás o Moisés diz: e o Senhor está no meio do caos, trabalhando. Agora, cadê a condição científica, psicológica, histórica, geográfica, cosmológica para apoiar a visão do Moisés? Não existia, então ele coloca nesses termos: o Senhor está em meio ao caos. Então, tem alguém comandando a formação do planeta Terra. E esse alguém é Jesus. E aí que começa essa relação amorosa dele com o planeta. Porque é uma criação dele. É como um artista, é como um poeta, é como um escritor, o artista plástico, que criam as suas obras e as tem como filhos seus. Porque ele criou. Entendemos? Você pega a Capela Sistina, por exemplo, que o Michelangelo pintou, mas ele apenas não pintou. Ele não somente pintou, ele concebeu. Se a gente vê o filme que retrata a vida dele, em que o Papa Pio IX, se não me falha a memória, ficava pressionando ele e dizia para ele: Bonarotti, quando é que você vai terminar isso? Ele falou: quando acabar eu termino. E fazer um croquis, um desenho, um rascunho, para desenhar tudo aquilo no teto da capela e depois pintar enquanto obra de arte. E o Bonarotti, inclusive, houve um momento em que ele rasga tudo, joga fora e some, desaparece do olhar do Papa, porque não davam trégua para ele. E depois ele volta com outra concepção da pintura, da obra de arte, do desenho, e aí ele trabalha até acabar. Então, o trabalho do Cristo é isso, só que é muito mais profundo, só que é muito mais abrangente. Então, esses dias eu estava vendo aqui pela internet, vou ver se eu lembro o nome do bichinho, uma espécie de peixe, por nome tritão, né? Que ele, quando atacado, o pesquisador, o nadador, agora não me lembro exatamente quem é que estava fazendo isso, está filmando. E esse peixe é atacado por um predador. E esse predador arranca uma das suas pernas, porque esse peixe tem 4 patas. E o que acontece? Ele, peixe, regenera, reconstrói a sua perna. Se atacado no abdômen, ele reconstrói o abdômen. Se mordido em seu coração, desde que a mordidura não abrangeu todo o coração, se foi um pedaço, ele regenera. Então, e isso é trabalho de Jesus, para nos mostrar a luz. Então, o que acontece? O Jesus das religiões, para nós, está muito longe de mostrar a capacidade que ele tem. Entendemos? Porque quando ele é assassinado, antes de ser assassinado, o que ele diz? Eu vou me embora. Chegou a minha hora.
Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. E aí, ele é preso, ele é vilipendiado, ele é atacado, ele é, como se diz, violentado. E tem que fazer aquela caminhada que hoje chama de via crucis, que é a via do sofrimento. E ele desencarna. E volta 3 dias depois, em perispírito, e se apresenta a Madalena, que até hoje as religiões não conseguiram entender por que é que Jesus se apresentou a Madalena. Mas esse detalhe não é o foco do nosso aprendizado hoje, né? Mas ele fica, segundo alguns estudiosos, 40 dias e não 3 dias com os discípulos. Ele viaja, ele caminha com o pessoal. Continua ensinando. Então, esse Jesus ama esse planeta e sua humanidade antes da sua concepção, durante essa concepção, durante o povoamento do planeta. Depois ele recebe o pessoal de Capela, e aí, mais uma vez, inteligentemente, ele traz esse pessoal para ajudar na evolução no planeta. Surgiram as grandes, como é que se diz? Egípcios, incas e outros povos que ajudaram em muito na evolução do planeta. Porque os exilados, todos nós sabemos, são espíritos renitentes no mal que não queriam evoluir e estavam atrapalhando a evolução dos outros. Só que a evolução é uma lei da natureza. Quando a gente incomoda a lei da natureza, a natureza cuida para que a nossa ação não tenha mais efeito. É o que aconteceu com eles. E aí o Cristo reúne, a gente sabe que ele reúne esse pessoal num determinado ponto do universo, olha, eu estarei contigo. Podem ir, sabe, se não tranquilamente, mas vá com coragem, que eu estarei contigo, com vocês. E foi o que foi feito, entendeu? Então, veja bem, o planeta, no primeiro momento, ele, sob a direção, os cuidados desse irmão mais velho, que foi chamado de Jesus, e a gente chama de Jesus até hoje, né? Esse planeta serve de útero para abrigar os embriões das nossas almas. Os embriões, nós vamos enfatizar, os embriões das nossas almas. Foi o berço que embalou a nossa infância espiritual. E isso é diferente de toda a história que nós conhecemos. O gradual despertar da nossa consciência, né? Esse planeta passa a funcionar como escola benemérita, a prodigalizar infinitas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento por meio da reencarnação. Depois de muitos séculos, milênios, encarna e desencarna, nós chegamos à condição que estamos hoje. Então, vencemos muitos desafios do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano, do ponto de vista do trabalho, da sobrevivência, nós vencemos. Agora, temos que vencer ainda nós mesmos. Espiritualmente falando, a nós mesmos, né? E o Cristo é, como é que se diz?
o mestre, o professor, o anjo protetor, que muita gente hoje chama de mentor, né? Então, nesse processo, nós fomos ganhando condições evolutivas, chegamos ao livre-arbítrio. E aí começamos a fazer escolhas estranhas, né? Que violavam, e que violam até hoje, a lei universal do amor ao próximo. E aí, isso gera sofrimento, isso obriga reparação através da reencarnação. É aí que o planeta ganha a condição de prova e expiação. Entendeu? Ganha essa condição. Nessa fase da evolução, o Cristo pega o pessoal de Capela, que a gente já abordou um pouco aqui, né? Que estão intelectualmente muito desenvolvidos, mas que moralmente deixam muito a desejar, né? E precisavam de reeducação moral. E vieram para cá, aceitam a proposta do Cristo. Se não aceitar também, vai vir do mesmo jeito, né? E ajudam a impulsionar o progresso do planeta. Por isso nós chegamos nessa condição. Então, observa que Jesus, obedecendo ao amor de Deus, facilita o trabalho, o nosso trabalho de evolução, entendeu? Então, o planeta Terra, sem perder a sua condição a sua função educativa, chega a mundo de prova e expiação. E são 2 milênios de prova e expiação. Se nós pegarmos a história desse planeta, a história dessa humanidade, que mora aqui ainda, né? Hoje nós sabemos que nós temos aqui 8 bilhões de habitantes. E na esfera espiritual tem mais 20 bilhões. Isso mostra ainda a condição de evolução necessária ainda. Então, esse pessoal que veio de Capela, que veio num processo de degredo, né? Porque coletivamente e até individualmente acabaram gerando reencarnações expiatórias e reparatórias, de reparação. Então aí é nesse momento que o Cristo define, decide, como é que se diz, e programa a sua presença pessoal para ensinar o caminho da regeneração. Então, quando eu disse que Jesus veio para salvar, essa salvação não é um milagre. Não é um estalar de dedos que vai levar a criatura a evoluir. São 2 milênios que ele esteve aqui. Então, não tem milagre, entendeu? Ele programa para ensinar o caminho da regeneração. Hoje, segundo as expectativas, 2057 é o ano base da afirmação, da consolidação do planeta em planeta de regeneração. E observa que não é uma salvação automática, uma caridade sem sentido e lógica. Não. Jesus veio para salvar. Só será salvo aquele que aprender a eliminar de si o orgulho, o egoísmo,
a vaidade, a ambição. Agora, por que ser ambicioso num planeta material em que a gente vive 80, 100 anos e vai embora? Então, essa ambição não tem lógica. Do ponto de vista da lógica, se fosse para viver aqui 500 anos, entre aspas, faria sentido. Aí eu tenho 500 anos para viver. Mas aí também tem o erro, né, daquilo que é chamado de pecado. Eu vou tomar do outro para sobreviver. Eu tenho que trabalhar, simplesmente trabalhar. É o que a gente faz atualmente nesta reencarnação. Trabalha e conquista os recursos que precisa. Entende? Então, o que a gente precisa enxergar? Que a visita pessoal é uma visita. É um espírito de luz visitando um planeta primitivo. A visita pessoal do Cristo ao planeta, ela foi cuidadosamente planejada na sua comunidade angélica. Então, quando a gente tem aqui os avós dele, Ana e Joaquim, se não me falha a memória, que vão receber Maria, são todos espíritos planejados e todos espíritos preparados para esse evento. Não foi algo que caiu do céu, né? Porque Jesus não é nenhum cometa, nenhum meteorito. Planejou, veio aqui por livre espontânea vontade e de modo planejado, reencarnou aqui. Né? Assim como Maria, assim como os profetas que passam a ser os repórteres espirituais da presença do Cristo no mundo, desenvolvendo a notícia, as orientações do amor desse Cristo pela humanidade terrena. Por isso que o Cristo e o planeta Terra é um caso de amor. O amor de quem criou pelas suas crias, pelas suas criaturas. O Cristo não nos criou espírito, mas ele cria a casa onde nós precisamos morar para crescer. Então, se nós agimos aqui com solidariedade, com amor ao próximo, nós vamos eliminar a pobreza, nós vamos eliminar a ignorância, nós vamos eliminar a maldade. Eu já citei para os irmãos uma vez que o Aloysio Machado, um compositor de samba carioca, ele fez uma música que ele diz assim: se o Cristo aqui voltar, com a intenção de nos salvar, será preso e algemado e nem vai poder falar. E a gente vê hoje esse monte de coisa que anda acontecendo aí, e não que isso esteja proibindo o Cristo de vir, mas revela a condição que ainda estamos. Porque ficamos brigando por opinião pessoal. Não enxergamos o foco coletivo da vida. Então, os espíritos dizem que o planeta Terra tem recursos para atender todos os 28 bilhões. Agora, por que tem miséria aqui? O que é que ainda tem crimes e todo esse sofrimento que nós temos? Porque não crescemos, né? Então, se pegarmos lá atrás de novo, quando Cristo é assassinado, e pegarmos
mas diz, a expressão, o comentário, o ensinamento que João trouxe, que ele diz assim, eles anteciparam também a incompreensão e a rejeição que o mestre sofreria. Isso foi registrado por João, que disse, veio para o que é seu e os seus não o receberam. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que é seu e os seus não o receberam. É aquela parábola de convidar pobres estropiados, foi isso que Jesus fez. Convidou pobres estropiados para o banquete espiritual. E nós não aceitamos. Então, agora, entender que aquele herói anônimo e apagado que surgiu lá em Belém, que é o maior testemunho de amor que o mundo recebeu, ele vai voltar, são ainda questões a serem resolvidas. E eu, particularmente, penso que aqui com o planeta Terra vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Capela. Ele reúne o pessoal que não tem condições de continuar, fala, gente, olha, vocês vão para outro planeta. No caso de Capela, vieram para cá. No nosso caso, segundo algumas informações aí, vai para Quiron, um planeta extremamente primitivo, onde o pessoal ainda está vivendo nas cavernas. Evoluir é uma obrigação nossa, de cada um. Então, a existência do Cristo na Terra é uma luminosa metáfora da caminhada longa e árdua que cada um de nós tem de percorrer, até tornar-se também espírito puro. Então, metáfora é a designação de um objeto de qualidade, mediante uma palavra que designa outro objeto, ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Por exemplo, fulano tem uma vontade de ferro. Simplesmente para designar que fulano tem uma vontade forte, como o ferro. Então, nós temos que desenvolver essa vontade aí, né, para entender que a evolução é o destino dos filhos de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos trilhar esse caminho estreito. Está lá no Evangelho, a porta estreita, né? Para dentro de nós mesmos. Porque é isso que vai nos salvar. Mergulhamos em nós, eliminamos as imperfeições, estaremos salvos. É simples assim. Né? É o que diz o Espírito Superior ao Kardec, quando ele pergunta qual é o nível de esforço que alguém tem que fazer para crescer. Amar ao próximo como você mesmo. O esforço é mínimo. Sabe? O Chico, durante algum tempo, ele disse que Jesus não nos pede para escalar o Everest, sabe, nem atravessar o deserto, simplesmente nos pede para amar ao próximo. Então, observa que escalar o Everest ou atravessar o deserto é um sacrifício tão grande que nós temos preferido a amar o próximo. Amar o próximo é muito mais tranquilo. Ah, mas Ademar, o próximo, ele é violento, ele faz isso, ele faz aquilo. Agora, nós não temos direito de julgar, de maneira nenhuma. Né? Então,
A Terra, nossa querida Terra, passando já pelas portas da reencarnação, com espíritos sinceramente empenhados em seguir o ensino do Cristo, buscando a educação do sentimento, a extinção do orgulho, do egoísmo e a prática da caridade. Eis os ingredientes que juntos, vivos, transformarão o nosso coração, empedernido, como diz o Evangelho, endurecido, num coração de luz. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, a todos nós. Que tenhamos, né, um domingo de Páscoa, essa paixão do Cristo aí, olha, paixão do Cristo não é a morte nem o sofrimento, mas é a nossa evolução. Que Deus nos abençoe, que possamos elevar ainda uma vez uma oração de gratidão. Por hoje podemos falar desse mestre de amor, de luz, de bondade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis esquecer quem somos nós. Que o teu reino de amor e de bondade possa existir em nós. Que assim seja. Um bom final de semana a todos.